Olá a todos. Nesse vídeo a gente vai ver um outro exemplo de composição de movimento e princípio da independência de Galileu. Num caso também que ficou bastante popular, também um exemplo didático e que ajuda a visualizar um pouco mais a composição de movimentos, apesar de que esse caso não é um caso muito intuitivo, geralmente os alunos têm um pouco de dificuldade de visualizar isso. Mas imagina assim, existe uma pessoa dentro de um trem, dentro do vagão de um trem, e peço perdão aí pela qualidade visual aí do desenho, mas eu acho que para o entendimento da situação acho que é suficiente, né? É um trem, uma pessoa dentro de um trem, obviamente que não precisaria ser um trem, pode ser um ônibus, pode ser um carro. O importante é o seguinte, a pessoa está lá dentro e a gente vai desprezar, por simplicidade de raciocínio, a gente vai desprezar os efeitos do ar, desprezar a resistência do ar. Portanto, a gente vai ver a queda livre, o lançamento, é tudo sem os efeitos do ar, sem a resistência do ar. Para ficar mais fácil de raciocinar, simplesmente por isso. Então, imagina uma pessoa está dentro do vagão lá do trem, ela está segurando um objeto qualquer, e vamos supor, numa primeira situação, que o trem esteja parado. E aí essa pessoa solta esse objeto, e vamos supor que esse objeto demora, por exemplo, sei lá, 0,7 segundos para atingir o solo. Só um exemplo. Sei lá quanto que é, isso, obviamente que isso vai depender da aceleração da gravidade local, se for aqui a Terra aproximadamente 10, e vai depender da altura que a pessoa estiver soltando. Se é uma pessoa muito alta, não sei. Mas vamos supor que demore 0,7 segundos para esse objeto tocar o solo do trem. Isso com o trem parado. O que eu quero perguntar agora é o seguinte, imagina que esse trem estivesse se movimentando agora, e com uma velocidade constante, que a gente vai chamar de velocidade de arraste. Propositadamente, para quem assistiu os outros vídeos, é assim, esse objeto agora, vermelhinho, essa pessoa vai soltar esse objeto também, mas esse objeto já está indo para o lado, e aí a pessoa vai soltar ele para baixo em queda livre, simplesmente abandonar, velocidade inicial igual a zero. Agora, para um observador fora do trem, não ia mais observar... Na primeira situação, com o trem parado, se o trem tivesse parado, uma pessoa fora do trem ou uma pessoa dentro do trem ia ver a mesma trajetória. Ia haver uma trajetória retilínea desse objeto caindo até atingir o solo do trem. Agora, se o trem está em movimento já com uma velocidade constante, sei lá eu de quanto, aí essa pessoa que está dentro do trem, ela vai continuar vendo uma trajetória retilínea desse objeto até ele tocar o solo. Mas para quem está fora do trem, não vai mais ver esse objeto cair em linha reta. Por quê? Porque para quem está fora do trem, parado, lá perto de um poste parado fora do trem, enquanto esse objeto está caindo, ele também está indo para o lado, porque o trem inteiro está indo para o lado, o vagão está indo para o lado. Repara que quando essa pessoa soltou esse objeto já estava indo para o lado com essa velocidade aqui, a velocidade de arraste. E a gente já viu isso, e a gente já viu que esse objeto vai fazer um semi-arco de parábola, né? Como ele tem uma velocidade de arraste para o lado, para quem está fora do trem, agora eu estou pensando para quem está fora do trem parado, para quem está fora do trem já vê esse objeto se movimentando para o lado com a mesma velocidade do trem. Aí quando esse objeto é solto, na verdade é um lançamento horizontal, de tal forma que ele vai fazer um semi-arco de parábola, até atingir aqui o chão. Obviamente que a pessoa vai estar aqui, a pessoa vai indo junto com o trem. A pessoa vai indo junto com o trem e o objeto também vai indo junto com o trem. Esse objeto vai continuar caindo no pé da pessoa. Só que agora a pessoa está mais para frente e o objeto está mais para frente. Por quê? Porque o trem está andando. E a gente viu que esse objeto vai fazer um semi-arco de parábola. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse vídeo é o seguinte. Quanto tempo nessa nova situação o objeto vai demorar para atingir o chão? Será que é os mesmos 0,7 segundos de antes? E a resposta é sim. O objeto vai continuar demorando 0,7 segundos para atingir o solo. Eu quero deixar bem claro aqui a diferença. Na primeira situação, a pessoa estava parada e o trem estava parado. E aí a pessoa soltou e o objeto demorou 0,7 segundos para atingir o chão. Agora, esse trem se movimentando com uma velocidade constante não vai interferir no tempo de queda do objeto. O tempo de queda continua sendo 0,7 segundos. Aliás, quer esse trem tivesse com velocidade constante ou não, mesmo se ele estivesse acelerando, não importa. Na vertical, o movimento é o mesmo. O movimento vertical independe da velocidade de arraste. E o movimento vertical vai ser sempre o movimento de uma queda livre, supondo, desprezando a resistência do ar, né? Vai ser o movimento de uma queda livre. E, portanto, vai valer aqui
aqui na vertical vai ser um movimento uniformemente variado, né, um move, porque, que tem aceleração constante, que é a aceleração da gravidade, G, tudo isso a gente já viu, né? E esse movimento vertical independe se o trem está indo para o lado ou não. E, portanto, ainda que o trem esteja indo para o lado e a pessoa junto, para quem está fora agora vai ver esse objeto fazer um semiarco de parábola, mas ele vai demorar os mesmos 0,7 segundos. Uma outra situação que seria equivalente a essa, seria assim, imagine uma situação assim, por exemplo. Ó. Vamos supor uma situação, deixa eu apagar aqui, que tivesse um garotinho. Agora eu vou fazer um garotinho para ele poder lançar para cima, né, e ter espaço para isso. Vamos supor uma criancinha. Como vocês já devem ter percebido, eu sou muito eficiente nos meus desenhos, né? Um desenho sempre muito bem feito. Né? E aí, esse garotinho está segurando o objeto aqui. E vamos supor de novo que o trem está parado, em primeira instância. O trem está parado. A velocidade dele é 0. Ops, desculpa. Então, o trem está parado em relação ao solo. E aí a pessoa, essa criança aqui, está brincando aqui com um brinquedo vermelhinho. Ela joga para cima até uma certa altura aqui. E aí atinge a altura máxima, volta na mão da criança. E vamos supor que para subir e descer tenha demorado, por exemplo, 1,4 segundos. Né? Que aí eu estou supondo, não sei se já perceberam, que é 0,7 para subir e 0,7 para descer. E, portanto, que é a mesma altura lá da queda livre inicial daquele adulto. Mas isso não importa. Vamos supor que tenha demorado 1,4 segundos para subir e para descer. E o trem parado e a criança parada dentro do trem. Agora, vamos supor que esse trem, de novo, esteja se movimentando com uma velocidade chamada de velocidade de arraste. Ele está indo para a direita com uma velocidade de arraste. Dá para perceber que agora a criança aqui e o objeto também estão indo para a direita. Portanto, para uma pessoa que está fora do trem, para o referencial do chão, esse objeto já tem uma velocidade de arraste para cá. Por quê? Porque ele está indo junto com o trem. Aí essa criança vai e joga esse objeto para cima, com uma certa velocidade aí, V0, que eu vou chamar de V0. Aí dá para perceber que esse objeto ele não vai nem para cima e nem para o lado. Ele vai para um meio termo aqui. Ele vai fazer um lançamento oblíquo. De tal forma que quando o objeto estiver aqui, a criança vai estar aqui. Para a criança, a criança vai sempre ver o objeto bem em cima dela. Do mesmo jeito que nessa primeira situação que o trem estava parado, a criança só viu o objeto subir e descer. Nessa situação que o trem está em movimento, para a criança que está dentro do trem, ela não vai acontecer isso. Para a criança, o objeto vai continuar só subindo e descendo. A criança vai jogar o objeto para cima. Eu estou desenhando aqui a criança em várias posições. E por que eu estou desenhando a criança em várias posições? Porque agora eu coloquei o trem para andar. O trem está indo para frente. E essa criança vai ver o objeto aqui, na mão dela, ela lançou para cima. Quando a criança estiver aqui, o objeto vai estar aqui. Quando a criança estiver aqui, o objeto vai estar aqui. Quando a criança estiver aqui, o objeto vai estar aqui. Meu desenho não está muito bom, né? Bom. Quando a criança estiver aqui, o objeto vai estar aqui. De tal forma que ele vai fazer um arco de parábola. Que meu desenho não ficou muito bom. Ele vai fazer um arco de parábola. De tal forma que, quando a criança estiver aqui, o objeto vai cair exatamente na mão dela, se ela lançou certinho para cima aqui na vertical. Lembrando que o trem é o trem que está arrastando a criança. O trem não está mais lá, o trem está aqui agora, assim, né? O trem é que está indo para frente. E a criança estava lá no fundo do trem. A criança continua no fundo do trem. E para a criança, o objeto só subiu e desceu. E a minha pergunta é, com o trem parado, a criança jogava e demorava 1,4 segundos para subir e descer. E com o trem andando, quanto tempo vai demorar para subir e descer? Os mesmos 1,4 segundos. De novo, o princípio da independência de Galileu. A velocidade de arraste não influencia no tempo de subida e descida. Continua sendo o mesmo tempo. Aliás, isso é muito semelhante a um outro exemplo que eu já tinha dado, né? Aulas passadas, do avião lá, que vai indo para frente com uma velocidade constante, e ele vai lançar uma bomba, um objeto, qualquer coisa assim. E, de novo, desprezando a resistência do ar. Essa bomba que vai ser lançada pelo avião já tem uma velocidade que é a mesma velocidade do avião. Então, para uma pessoa que está aqui no solo, vai ver essa bomba fazer um semiarco de parábola, desprezando a resistência do ar. E, se esse avião mantiver a mesma velocidade, quando o avião estiver aqui, a bomba vai estar certinho embaixo dele, se a gente desprezar a resistência do ar.
E quando o avião estiver aqui, a bomba continua certinho embaixo dele. E aqui eu estou fazendo duas suposições. Primeiro, desprezando a resistência do ar. E segundo, supondo que o avião continua indo com a mesma velocidade que ele estava quando ele lançou a bomba. E o que é importante? O tempo que vai demorar para essa bomba chegar no chão é o mesmo tempo que ela demoraria se esse avião tivesse parado. Vamos supor que o avião não é mais um avião, é um helicóptero. Não sei desenhar helicóptero, mas o helicóptero está parado aqui. E soltasse essa bomba caísse direto aqui, perto da pessoa, o tempo que demoraria para essa bomba cair em linha reta é o mesmo tempo que ela tivesse sido lançada pelo avião, igual foi no exemplo original. O que eu quero dizer é o seguinte: se demorar, por exemplo, 5 segundos para a bomba fazer esse trajeto aqui, se você pegar essa bomba e soltar ela parada da mesma altura que o avião estava, ela também vai demorar 5 segundos. Por quê? Porque o movimento vertical de queda não é influenciado pela velocidade de arraste. Aliás, como um último exemplo, e um exemplo bem interessante, assim, que eu acho que é chocante a gente pensar numa coisa dessa, e que seria assim se a gente desprezasse a resistência do ar, é um exemplo que eu costumo dar para os alunos, que eu particularmente acho um exemplo muito legal, que é assim. Imagina que existe uma superfície horizontal mas muito grande mesmo, quilômetros e quilômetros de extensão. E vamos supor que ela seja certinho horizontal. E uma pessoa está aqui segurando um revólver. Isso é o revólver, perfeitamente desenhado, como vocês podem perceber. E essa pessoa vai dar um tiro na horizontal. A bala vai sair na horizontal, com uma velocidade altíssima, sei lá, por exemplo, 300 metros por segundo. E, ao mesmo tempo que essa pessoa dá um tiro, por exemplo, tem um objeto aqui no revólver dele, que no mesmo tempo em que a bala sai pelo cano, esse objeto começa a cair. Ao mesmo tempo, no mesmo instante. Então, na hora que deu o tiro, a bala saiu, o objeto caiu, junto. É óbvio que essa bala ela vai fazer um semiarco de parábola, porque foi um lançamento horizontal, né? A gente já viu isso. Vai fazer um semiarco de parábola gigante, até tocar o solo. Ela vai andar uma distância, dependendo da altura que ela foi disparada, ela vai andar uma distância gigante até atingir o solo. E esse objeto que estava preso aqui no revólver, sei lá, imagina que é uma goma de mascar, um chiclete que estava preso aqui, com o impacto do revólver ele desgrudou e começou a cair. Ele vai cair em linha reta aqui, ele simplesmente desgrudou do revólver e começou a cair. Mas lembra que foi ao mesmo tempo que a bala saiu, esse chiclete que estava parado aqui desgrudou e começou a cair. O que o princípio da independência de Galileu diz é que essa bala de revólver ela vai fazer uma trajetória gigante, um semiarco de parábola gigante, mas quando essa bala estiver aqui, a bala de revólver estiver aqui, o chiclete vai estar aqui. Quando a bala de revólver estiver aqui, o chiclete vai estar aqui. Quando a bala de revólver estiver aqui, o chiclete vai estar aqui. De tal forma que quando o chiclete tocar o solo, a bala toca o solo aqui ao mesmo tempo. E isso é uma coisa impressionante, né? Porque pode dar a impressão que como a bala é muito rápida, então que ela vai demorar muito para tocar o solo. E esse não é o caso, porque o movimento que ela tem de arraste não influencia o movimento de queda dela. E o movimento de queda dela é uma queda livre. Estou desprezando a resistência do ar, vocês sabem disso, né? Desprezando a resistência do ar, o movimento de queda dela é uma queda livre. Igualzinho o movimento desse chiclete que estava grudado e caiu aqui. E, portanto, o tempo que vai demorar para essa bala de revólver atingir o solo, vai ser o mesmo tempo que esse chiclete vai demorar para atingir o solo. Ou seja, na hora que esse chiclete tocar o solo aqui, a bala lá longe, bem distante, vai tocar o solo lá, no mesmo instante. E até as equações, se você lembrar, qual que é a equação para calcular a altura numa queda livre, supondo V0 igual a zero, né? Supondo V0 igual a zero, a fórmula para a altura, que vem lá do sorvetão, né, S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2, é o H igual a GT ao quadrado sobre 2. E, portanto, o tempo de queda livre, isolando o tempo aqui, passo 2 multiplicando G dividindo, fica 2H sobre G, raiz disso. E esse também é o tempo. Se você lembrar do lançamento horizontal, lembra que o lançamento horizontal, nas fórmulas do lançamento horizontal, esse V0 aqui é o V0x, né? É um Vx.
e, portanto, ele não influencia o movimento no eixo Y. E lembra que, como a bala de revólver foi lançada na horizontal, o V0Y é igual a zero. E, portanto, é a mesma coisa que uma queda livre com V0 igual a zero. E, portanto, o tempo também é o mesmo. Até pelas fórmulas já daria para ver isso, né? Por mais anti-intuitivo que isso possa parecer, isso é verdade, né? Em sala de aula dá para mostrar uma coisa parecida, pegando objetos compactos, pesados, nos quais a resistência do ar não influencia tanto assim, e ao mesmo tempo que o professor abandona um objeto, ele joga o outro para a direita. Tem que ter uma certa coordenação, né? Mas o professor fica segurando dois objetos, um com cada mão. Objetos pequenos, pesados e densos, né, para a resistência do ar influenciar pouco. Pode ser, por exemplo, duas bolinhas de gude. E que o som de queda delas no chão é perceptível pelos alunos, né? Então ele pega as duas bolinhas, né, fica uma dica para a professora, e eu faço isso de vez em quando em sala de aula. Pega as duas bolinhas de gude e no momento em que você abandonar essa para essa cair em linha reta, essa daqui com a outra mão, com a mão esquerda você solta essa, ao mesmo tempo em que com a mão direita você joga essa para o lado. E os alunos vão ficar estupefatos de ouvir o barulho e perceber que, vamos supor que aqui é o chão, né? E perceber que faz um barulho só, toque, toque, ao mesmo tempo. Não é um toque e depois outro toque, não, é toque. As duas bolinhas batem no solo ao mesmo instante. É muito ilustrativo esse exemplo e de novo, bastante anti-intuitivo, né? Bom, acho que é isso. Com isso eu fecho a sequência de composição de movimentos. Até logo, obrigado.